Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Schwartz e eu sou especialista em ações internacionais na VG Research. Estou fazendo esse vídeo aqui basicamente para a gente discutir algumas implicações, tá, do dólar nas máximas. Então essa discussão aqui não é exaustiva, existem várias outras implicações diretas e indiretas, mas aqui eu quero falar algumas as quais eu considero como as principais. Quem perde e quem ganha com o dólar forte. Então, basicamente, resumindo aqui, pessoal, o DXY é um índice que vai medir o quão forte o dólar está ou não está em relação a uma cesta de outras moedas de países desenvolvidos, como o euro, ou de regiões desenvolvidas, né, como o euro, como a libra esterlina, como o franco suíço, enfim, contra outras moedas fortes, tá? Essa série aqui, nessa imagem, começa em 2002 e termina hoje, basicamente. E o que a gente vê é que a gente basicamente não viu um dólar tão forte desde 2002, tá? Então, por consequência, a gente tem visto várias manchetes. Libra, nas suas mínimas históricas, o que tem ajudado aí esse fortalecimento do dólar. O índice que mede a força do dólar sendo apresentado em várias manchetes como na máxima dos seus 20 anos. Uma das razões tem sido o enfraquecimento do euro. Outra manchete aqui, o índice DXY avançando, mantendo o Fed no radar, enfim. A gente tem visto várias manchetes na mídia financeira destacando esse fortalecimento do dólar, que hoje é a moeda hegemônica global. E aí, quais que são as implicações disso aqui? Por que isso aqui importa? E aí eu basicamente vou trazer três grandes implicações, tá? Primeiro, para os consumidores norte-americanos e também, né, para os importadores norte-americanos, que eu vou tratar aqui. A gente vai ter implicações para os mercados emergentes e nós vamos ter implicações, e aí eu acho que talvez sejam das mais relevantes, tá? Para quem está investindo, que são as consequências para as multinacionais norte-americanas. Então, para os consumidores norte-americanos, quais que são as implicações? Basicamente, os turistas norte-americanos eles estão mais ricos, tá? Então, esses turistas norte-americanos eles vão poder aproveitar um dólar mais forte para visitar a Europa, gastando menos, ficando no hotel melhor, por exemplo. Mas o mesmo pode se falar para visitar vários outros países que estão enfrentando aí um enfraquecimento da sua moeda em relação ao dólar. Em resumo, um dólar mais forte tem significado para os turistas um mundo mais barato para se visitar, tá? Para as empresas norte-americanas, tá, que importam, as compras acabam saindo mais baratas, tá? Então elas acabam se beneficiando de uma redução de custos e não por acaso alguns nomes do Fed acabaram mencionando esse fortalecimento do dólar como um exemplo de driver de uma redução, ainda que pequena, da inflação. Então eles esperam que um dólar mais forte possa favorecer, possam ajudar a reduzir a inflação por essa redução de custos de importação, tá? Então, por exemplo, pessoal, exemplificando aqui, as empresas que importam da China, desde que o produto não seja cotado em dólar, mas sim em yuan, por exemplo, elas acabam importando esses produtos a um custo menor, tá? Eles acabam se beneficiando de uma redução de custos. Um racional bem semelhante pode ser verificado quando a gente tem um fortalecimento do real em relação ao dólar. Então, as empresas brasileiras que importam produtos dolarizados, quando a gente tem um fortalecimento do real, essas empresas acabam importando a um custo menor, tá? Pela sua moeda estar mais forte em relação à moeda no qual está cotado na moeda local, né? Então, vamos lá. Para os mercados emergentes, o que é que a gente teria? Esse mapa aqui está ilustrando basicamente todos os emergentes. Então, dentre esses emergentes aqui, a gente vê a Rússia, a China, a Índia, o Paquistão, Turquia, Brasil, México, enfim. Nós temos os grandes emergentes aqui no meio também. Quais que são as implicações de um fortalecimento do dólar para esses países? O que é que a gente tem? Hoje, a maior parte das commodities negociadas globalmente elas são cotadas em dólar, tá? Um dólar mais alto, ele implica em uma elevação do preço das importações. O que é que a gente tem visto? Turquia não precisa nem falar, né? A onda inflacionária lá atingiu níveis absurdos. Mas o que é que a gente tem? Vários desses países emergentes estão passando aí por uma onda inflacionária, assim como o resto do mundo. Uma elevação do preço das commodities
é mais um fator, tá, que tende a pressionar a inflação desses países. Então a gente poderia esperar aí um dólar mais forte global, piorando essa espiral inflacionária no qual esses países se encontram, tá? Para os países, para os grandes emergentes, talvez isso aqui não seja um ponto tão relevante, mas para os emergentes e os países pobres, um dólar mais forte tende a ser muito arriscado. Por quê? Porque muitos países, principalmente esses mais pobres, eles acabam não conseguindo emitir dívidas no mercado local, porque geralmente é o que? É um mercado que poupa pouco, ou é um mercado pouco desenvolvido, e acabam tendo que emitir dívida em dólar. Beleza. Então, digamos que um país com uma economia mais pobre acabou emitindo a dívida em dólar. Um dólar mais caro, ele acaba implicando em juros mais elevados, o que é uma dívida mais cara. Então, um país pobre que emitiu uma dívida em dólar, que paga juros em dólar, enfrentando um fortalecimento dessa moeda no mundo, acaba sendo afetada negativamente e pode chegar a um ponto, tá? Não estou dizendo que vai ser uma realidade para os países mais pobres, mas isso pode acabar colocando o país no risco de default, tá? Então, isso aqui é uma implicação para os mercados emergentes. E para as companhias, para as multinacionais norte-americanas, quais que são as implicações? Que eu acho que é um dos pontos mais interessantes, mas um dólar norte-americano mais forte globalmente, ele prejudica as companhias multinacionais, tá? Então essa matéria aqui da CFO Brew, um dólar mais forte está tomando os lucros corporativos. Mais e mais companhias estão reportando lucros sendo afetados por variações cambiais no estrangeiro. Então, um exemplo prático aqui para vocês verem, imagina a Coca-Cola, tá? Coca-Cola, ela basicamente tem exposição a vários mercados globais, ela basicamente está no mundo todo. Então, ela não faz as suas receitas apenas nos Estados Unidos. O que é que a gente tem aqui? Imagina que a Coca-Cola, no final de um determinado período, apresentou receitas de 10 mil dólares nos Estados Unidos, R$1.000 no Brasil, 1.000 yuans na China e 1.000 euros na Alemanha, tá? Então, essas aqui são as receitas em moedas locais. Vocês concordam comigo que essas receitas em moedas locais, elas viram dólar em algum momento? Então, imagina bem, o que é que vale 10 mil dólares? 10 mil dólares, né? Quando eles forem reportar o lucro lá nos Estados Unidos, a receita lá nos Estados Unidos, tá? Então, o que é que a gente tem? 10 mil equivale a 10 mil dólares. Os R$1.000 que a Coca-Cola conseguiram no Brasil vale quantos dólares? Então, hoje, um dólar ele é equivalente a R$5,40. Então, esses R$1.000 seriam equivalentes a 185 dólares. Na China, 1.000 yuans que eles obtiveram de receita seria equivalente a 140 yuans. Tá? 140 dólares, porque hoje um dólar compra 7,12 yuans. Se a Coca-Cola tivesse obtido na Alemanha 1.000 euros em receita, esses 1.000 euros seriam equivalentes a 1.020 dólares, tá? Utilizando a cotação aqui de hoje de um dólar igual a 0,98 euros, né? Quem diria hoje que um dólar chegaria quase que nessa paridade, aí mostrando a desvalorização extrema que o euro está passando em relação ao dólar. No final, a gente teria em dólares, considerando essas cotações de hoje aqui, uma receita de 11.346 dólares. Esse é um cenário de dólar fortalecido, é o que a gente tem visto hoje, tá? Usando esses câmbios aqui. Agora imagina que o cenário a gente imagina um cenário agora hipotético onde o dólar enfraqueceu muito em relação às outras moedas. Como é que esse dólar enfraquecido é positivo para a Coca-Cola? Então imagine agora que um dólar compra R$ 5,20, compra 6 yuans e 0,5 euros. Tá? Então a gente viu aí um dólar se enfraquecendo em relação a essas moedas. As receitas em moedas locais é igual. 10 mil dólares nos Estados Unidos, R$1.000 no Brasil, 1.000 na China e 1.000 yuans na China e 1.000 euros na Alemanha. Os 10 mil são os mesmos, tá? A receita gerada nos Estados Unidos não é afetada por flutuações de câmbio. É lógico, né? Que é nosso ponto de referência aqui é dólar. Só que com o dólar,
igual a R$ 5,20, os R$ 1.000 obtidos no Brasil, com esse enfraquecimento da moeda, do dólar em relação ao real, seriam equivalentes a $192. 1.000 yuans na China, com esse enfraquecimento do dólar em relação à moeda chinesa, seria equivalente a $167, contra $140 no cenário de um dólar forte. E nesse caso absurdo aqui, que eu coloquei como exemplo hipotético, é um dólar comprando 50 centavos de euro, os 1.000 euros obtidos de receita lá na Alemanha, ao invés de ser equivalente a $1.020, seria equivalente a $2.000. Então, ao final, a gente teria $12.358, o que é basicamente $1.012 a mais do que a gente teria em um cenário de dólar fortalecido. Depois desse pequeno exercício aqui que a gente fez, o que é que a gente tem? As receitas são impactadas pela variação cambial, o que naturalmente tende a afetar a linha final da demonstração de resultado dessas empresas multinacionais. E o que é que as empresas poderiam fazer para fugir disso? Vou aceitar a realidade e não fazer nada? Não. Mas também existe um limite no qual elas podem acabar mitigando, que elas podem tentar usar para mitigar esses efeitos negativos do fortalecimento do dólar norte-americano. Aumentar as vendas, mantendo o preço, é um caminho, é uma possibilidade. Mas será que elas conseguem? Muitas multinacionais, elas já se encontram, tá, no estágio de maturidade. Então, elas acabam tendo dificuldade de crescer tão rapidamente, né, as vendas nesses mercados. Então, é uma possibilidade mais remota, tá? Ainda que possível. Aumentar os preços na moeda local? Possível. Então, tem lá a Coca-Cola com seus inúmeros produtos, seu portfólio extremamente diversificado, e eles vão e aumentam o preço dos produtos dela no Brasil, por exemplo. Aumentando os preços na moeda local, ela pode meio que tentar minimizar os impactos desse fortalecimento do dólar nesse mercado. Ela pode fazer isso? Pode, né? Como eu tinha falado. Será que vai ser eficiente? Algumas companhias elas vão ter pricing power, tá? Então elas vão aumentar os preços e as pessoas ainda assim vão consumir os seus produtos. Só que existe um ponto no qual aumentar os preços se torna ineficiente. Por quê? Porque principalmente para produtos que a gente chama de produtos com baixo custo de troca, a pessoa que antes comprava um produto da Coca-Cola pode ter visto o aumento, né, no preço no mercado e decidido, ao invés de comprar Coca-Cola, comprar dólar e Guaraná, tá? Então, essa pessoa ela pode acabar, Coca-Cola aumentou o preço na moeda local, no caso em real, né, que é o que você vê no mercado, vou comprar o dólar e Guaraná porque ele está mais competitivo. Então, geralmente, um dólar mais forte ele acaba tornando as empresas locais mais competitivas, tá? Então, vai ter um limite nisso aqui. Aumentar as vendas e aumentar os preços na moeda local simultaneamente, aqui é extremamente complicado, tá? Então, muito difícil que a empresa multinacional consiga tanto aumentar o volume quanto aumentar os preços, ou seja, usando o seu pricing power e conseguindo, mesmo com esses eventos adversos, se manter muito competitiva contra as empresas locais, tá? Então, basicamente, um dólar mais forte acaba se tornando, né, um empecilho para essas empresas globais. Elas acabam se enfraquecendo um pouco nesse cenário. E o que é que a gente tem? O fato desses produtos, dessas empresas multinacionais se tornarem menos competitivos, porque algumas empresas podem tentar aumentar os preços para compensar, né, esses impactos que vocês viram aqui nas receitas, pode acabar tornando essas empresas, os produtos dessas companhias um pouco menos competitivos. Algumas empresas vão conseguir sair muito bem disso, tá? Então, por exemplo, a Coca-Cola, ela tem um poder de preço absurdo. Então, eles podem aumentar os preços de forma considerável e ainda assim as pessoas irão preferir Coca-Cola a dólar e Guaraná. Outras, nem tanto. E no S&P 500, o que é que a gente tem? O S&P 500, que é o índice que procura, né, basicamente representar a performance das 500 grandes empresas norte-americanas, que não são 500, se não me engano, são 498, não lembro exatamente agora. A gente tem basicamente um índice diversificado globalmente, tá? Então, tudo bem, 71% das receitas são originadas nos Estados Unidos. Então, tudo que eu estou falando aqui não vai ser impactado por variações cambiais.
Mas essa diferença aqui, esses 8% na Ásia e no Pacífico, 1% no Japão, 1% na América Latina, 3% na Europa Ocidental, enfim, nesses outros mercados, em todos esses mercados aqui, o efeito do câmbio tende a ser relevante, tá? Impactando as receitas. Então fui lá, abri a receita da Coca-Cola, agora falando de receita real, tá? Imagina que eu tivesse aberto aqui a receita da Coca-Cola, o que é que eu esperaria? Que a parcela da sua receita gerada nos Estados Unidos não seria afetada, mas a sua parcela gerada no exterior provavelmente vai ser negativamente afetada, tá? Então, tá lendo o balanço de uma empresa internacional, lembre-se de considerar os efeitos e variações cambiais, tá? Fortalecimento e enfraquecimento do dólar em relação às outras moedas. Então, até mais, pessoal.